Eu tinha um sonho, mano. Eu queria ser ator. Queria ser ator de novela. Eu queria. Essa parte você não me falou antes. Eu achava assim que seria realmente o meu lugar. E aí tinha os teatros da igreja, no caso, né? Aquilo que a gente podia ali participar e tal. Então nós fazíamos as participações, mas eu ainda achava muito pouco, né? Ser o povo que diz crucifica é muito pouco, ser mais um discípulo é muito pouco. Queria algo que fosse a mais. Aí quando surgiu a oportunidade de um grupo de teatro em São Paulo, foi uma experiência muito boa. E aí eu gostava muito mesmo ali de estar sobre os palcos e tal, e fazer as pessoas rir e chorar. Mas teve um dia em que numa apresentação que em si foi mais profissional do que as outras, foi um passo que seria em si para a profissão, se assim Deus permitisse, meus pés queimavam naquele palco. Meus pés queimavam. E não era de alegria. Nossa, ainda era pelo calor, porque Cuiabá é muito mais quente. Hoje que dá pro pé queimar em Cuiabá. Mas é porque eu não estava realmente fazendo a vontade de Deus. Ali não era para eu colocar o meu coração. E aquilo foi ardendo, dando uma dor assim em mim. Eu falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu aprendi que realmente, quando nós estamos fora do nosso lugar, a nossa alma dói. E Deus vai falar conosco muitas vezes pela dor. Para a gente perceber que, olha, você está errando o alvo. Você está fugindo de mim. E você não será feliz desse jeito. Não será feliz. Então para de fugir. Coloca os seus planos nas minhas mãos. Gente, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Jovem, o nosso bate-papo que acontece toda quinta-feira, às 21 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Eu quero acolher você com muita alegria e junto com você também, nós queremos acolher na família Arsenal Jovem, nosso querido padre Tony Moreira. Seja muito bem-vindo, padre. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe grandemente. Louvado seja Deus, você que está nos acompanhando. Uma alegria. Muito bom poder estar aqui. Que bom. Gente, o padre Tony, da Diocese de Cuiabá, falei certo, padre? Isso, Arquidiocese de Cuiabá. A Arquidiocese de Cuiabá está com a gente aqui para partilhar hoje um pouco da sua história e também no trabalho lindo que ele tem feito junto à juventude. Eu apresentei ele algumas vezes para vocês, dizendo é o Dom Bosco dos tempos modernos. A gente deu boas risadas ainda há pouco. Não é sobre isso, mas de fato nós acreditamos na poderosa intercessão dos santos, né, que iluminam a nossa missão, o nosso trabalho de evangelização. Mas nesse início eu vou pedir ao padre Tony que se apresente melhor para você que está em casa. Eu sei que muita gente já acompanha o padre Tony, já o acompanha aí, segue nas redes sociais. É um padre muito querido por toda a juventude, mas eu sempre gosto de pedir que eles se apresentem, porque sempre tem alguém que está aqui pela primeira vez, que está conhecendo pela primeira vez. Então, padre Tony, por gentileza. Então, eu sou o padre Tony, da Arquidiocese de Cuiabá. Não tenho muito tempo de sacerdócio. Tenho perseguido a vontade de Deus há uns 15 anos. Foi quando Deus me desinstalou daquilo que em si eu pensava para a minha vida e me colocou realmente aí em peregrinação, né, com um coração ardente para saber a vontade dele. E hoje sou muito feliz em dizer que sou sacerdote da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de ser sacerdote, participei de grupo de jovens, tive todo aquele momento ali de paróquia, de poder engajar algum grupo. Meu irmão era coordenador, depois eu me tornei coordenador. E chegou um instante em que Deus mostrava que eu precisava buscar uma outra realidade que eu não enxergava ainda. Eu tinha um sonho, mano. Eu queria ser ator. Queria ser ator de novela. Eu queria. Essa parte você não me falou antes. Eu achava assim que seria realmente o meu lugar. E aí tinha os teatros da igreja, no caso, né? Aquilo que a gente podia ali participar e tal. Então nós fazíamos as participações, mas eu ainda achava muito pouco, né? Ser o povo que diz crucifica é muito pouco. Ser mais um discípulo é muito pouco. Queria algo que fosse a mais. Aí quando surgiu a oportunidade de um grupo de teatro em São Paulo, foi uma experiência muito boa. E aí eu gostava muito mesmo ali de estar sobre os palcos e tal, e fazer as pessoas rir e chorar. Mas teve um dia em que numa apresentação que em si foi mais profissional do que as outras, foi um passo que seria em si para a profissão, se assim Deus permitisse, meus pés queimavam naquele palco. Meus pés queimavam. E não era de alegria. Nossa, ainda era pelo calor, porque Cuiabá é muito mais quente. Hoje que dá pro pé queimar em Cuiabá. Mas é porque eu não estava realmente fazendo a vontade de Deus. Ali não era para eu colocar o meu coração. E aquilo foi ardendo, dando uma dor assim em mim. Eu falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu aprendi que realmente, quando nós estamos fora do nosso lugar, a nossa alma dói.
E Deus vai falar conosco muitas vezes pela dor, para a gente perceber que, olha, você está errando o alvo, você está fugindo de mim, e você não será feliz desse jeito, não será feliz. Então para de fugir, coloca os seus planos nas minhas mãos. Nosso problema não é sonhar, você pode sonhar, você pode ter seus sonhos, jovem, você pode falar, nossa, quero tal coisa, inclusive como eu tinha, mas pergunta se é a vontade de Deus, coloca esse sonho diante de Jesus, porque você não será feliz se realmente não for a vontade de Cristo. Aí todo o caminho foi chegar a essa vontade do Senhor. Esse final de semana, padre, interessante eu trazer essa reflexão. Nós estávamos ali no encontro, eram mais de 1000 pessoas, e a gente partilhava exatamente isso, né? Existe muitas vezes aquele questionamento, mas eu não posso fazer o que eu quiser? E eu disse exatamente isso. Claro, você pode fazer o que você quiser. Agora, ser feliz não dá para improvisar, não dá para ser de qualquer jeito, não dá para ser do jeito que você quer, porque essa felicidade, como a palavra diz, é feliz aquele que ama a Deus, aquele que faz a vontade de Deus, né? Então, gente, mais uma curiosidade aí sobre o Padre Tony, essa eu não sabia. Então, além de professor, porque sim, ele foi professor universitário, né? Além então de ator também, porque ele chegou aí a estrear aí nos teatros aí, né? Olha quanta coisa, mas até chegar hoje o Padre Tony, sacerdote, não é? Padre, conta pra gente, padre, essa aventura, esse caminho, até chegar a essa vontade de Deus, porque eu tenho certeza que tem muitos jovens em casa que estão dispostos, têm um coração aberto, boa vontade, mas muitas vezes não sabem como perseguir essa vontade de Deus, ou que se sentem também, estão ali, às vezes tem tudo, digamos, né? Então, não aquele tudo com T maiúsculo que nós falávamos ali, mas eu digo, vocês têm uma casa, têm uma família, têm um estudo, tem um celular, tem as coisas materiais que precisam, mas fica tá faltando algo, tá faltando alguma coisa, parece que alguma coisa não encaixa. E foi muito da experiência que o senhor viveu por muitos anos também, né? Sim, é aquela experiência de não estar mesmo no seu lugar. E Deus vai permitir que a gente perceba isso para nos colocar no devido lugar, porque Ele é caminho, verdade e vida. E aí como acertar? Escuta a Deus. Sem vida de oração, você não acerta a vocação. Não adianta. Você tem que estar na presença. Eu preciso escutar a voz, eu preciso olhar, fitar o olhar do Cristo ali, eucarístico, e permitir que Ele realmente vá colocando no meu coração aquilo que é para mim. Não aquilo que eu quero para mim, mas aquilo que realmente, aquele que me fez tem para mim. Porque ninguém melhor para me conduzir do que aquele que me fez, do que aquele que me salvou, do que aquele que me resgatou. E aí, essa dor estava muito forte no meu coração, irmã. Muito forte, porque não era para eu estar plenamente feliz. Nossa, porque agora eu estou dando um passo na vocação. A gente está falando aí de um jovem de mais ou menos quantos anos? Nessa angústia vocacional, lá no início. Isso, 17 anos. 17 anos. 17 anos. E aí, para completar 18, terminamos o ensino médio ali, tudo aquilo, né? Eu já tinha feito ali alguns anos de teatro e tal, tudo. Então, seria o ápice. Inclusive, irmã, tem um detalhe muito especial. Eu queria muito ser chamado para um musical. E não tinha acontecido ainda esse chamado. Para tal, eu também queria ser efetivado num trabalho para conseguir ter dinheiro para as audições, né? Para poder realmente buscar, né? E tal, esse lugar ao sol. Então. E realmente isso me foi dado, porque chegou o convite para poder participar do musical, como eu queria. Eu percebi que na empresa eu seria efetivado, eu fazia estágio na época, do ensino médio. Tava tudo encaminhado, tudo encaminhado. E Deus pediu tudo. E na verdade eu vi que aquilo era nada, porque eu ia tendo uma liberdade, aquilo era tão bom, de poder olhar para aquilo que parecia que era fundamental e dizer, não é fundamental. Isso aqui é acessório. Fundamental é Ele. Fundamental é esse que eu estou buscando aqui, confirmar a vontade, né? É esse Deus que é o fundamental, que é tudo para mim, que é o primordial, que é fonte, que é ápice, enfim, que é o sentido, né, do caminhar, enfim, do respirar, do lutar. Mas nesse momento de dor foi quando eu fui rezar e o caminho seria eu prestar partes cênicas mesmo. Então vamos para o curso superior em artes cênicas. Esse é o caminho. Eu sonho isso. Então é isso aí. Eu fui, me inscrevi. Irmã, mas um abismo no meu peito. Tá uma coisa errada, uma coisa assim. E era uma dor. E uma coisa tão estranha. No peito não era arritmia cardíaca, não era pressão alta. Naquele momento era uma alma realmente havia angustiada. Uma batalha no céu nessa hora. Exatamente. Mas o da guarda tava, Toniel tava numa luta ali. A Toniel. E aí, o que acontece? Eu volto para o computador para olhar lá de novo a inscrição e muda a inscrição. Eu falei, será que é isso? Porque a única coisa que eu fiz de agora, que pode ser esse sinal que eu errei, foi essa inscrição. Então eu olhei e mudei. Coloquei lá para o interior de São Paulo, para um curso que eu nem imaginava. Coloquei lá numa licenciatura. E um negócio uma coisa assim tão inesperada, mas, irmã, era como se tivesse uma luz naquela tela.
Era como se tivesse uma luz brilhando. Eu fui e mudei. Tirei do curso que seria em São Paulo mesmo, capital, para ir lá pro interior de São Paulo. Mas cursar outra coisa. Outra coisa, educação física, uma licenciatura. Nada a ver, uma coisa que eu não buscava. Eu iria artes cênicas, se não, qualquer outra coisa de humanas, né? Eu fui para uma base biológica, ciências biológicas, no caso, educação física em si, embora seja licenciatura. E nesse momento, eu descansei. Eu fiquei bem, uma sensação maravilhosa. Eu falei, nossa, acertei? É isso que Deus está dizendo que eu acertei? Agora vai. Então, agora vai. Mas há um tempo para poder realmente sair o resultado do... Aliás, para ser a prova do vestibular. E são 3 dias. 3 dias de vestibular seguidos. Como eu trabalhava, né, esse detalhe, eu tinha que pedir 2 dias lá e tal, para poder ir fazer o vestibular. E minha família não apoiou em si. Meu pai e minha mãe falaram, mas, né, e tal. E, embora eles não conhecessem bem, meu irmão explicou, imagina, se passa, vai ter que ir embora, não é uma coisa dessa. E meu irmão conseguiu uma faculdade muito boa, em São Paulo mesmo. Então, você vai conseguir também. Por que não? Nós fomos ensinados a ser católicos desde criança. Qual que é o sentido? Estudar bem. Então, ai, mãe, tirei 10. Simplesmente isso é obrigação. Mais do que obrigação. Então, é isso. Então, realmente, nós conseguiríamos, né, uma boa vaga. Realmente, a gente aprendeu a lutar, a gente aprendeu a fazer as coisas de forma católica, fazer as coisas bem feitas, né, completo. Né? Então, não seria dificuldade ali um curso, um outro, enfim, para permanecer perto da minha família, que era muito mais tranquilo. Mas e se Deus pedisse para ir para longe? E se Deus estivesse pedindo? Enfim, fiquei nisso. Quando foi pro dia do vestibular, dado aquela pressão, meu irmão, onde já se viu, tal, eu desisti, primeiro dia. E aí, fui avisar o pessoal que ia fazer a prova comigo, me convenceram, não, vai. Tá, fui. Segundo dia, voltei para casa no primeiro dia, meu irmão falou, olha, não tem condições, a gente não vai conseguir te manter no interior de São Paulo. Não tem como uma coisa dessa. Você está trabalhando, entendeu? Você organiza, você faz uma faculdade aqui, não tem como você... Eu falei, não, é verdade, né? Verdade. Então, segundo dia não vou. Aí, quase em cima do horário do ônibus, eu fui lá avisar o pessoal, uma colega que ia comigo e tal, fazer a prova. Eu falei, olha, eu não vou. Mas onde já se viu uma coisa dessa? Já faz essa prova, Aí apareceu uma professora na hora, passou na frente do ponto, vai. Aí eu fui pra casa, já estava atrasado. Minha mãe estava lavando roupa, eu lembro desse momento, assim, até água, tanque. Eu falei, mãe, eu vou. Minha mãe só olhou, falou, Deus abençoe. Meus pais não terminaram o ensino fundamental, não tenho compreensão do que era realmente esse curso, uma faculdade estadual, tal, tudo. Mas enfim, deu a benção, é isso que eu precisava. E foi aquela coisa de cinema, irmã, a porta fechando. Eu quase aparecendo no jornal, porque era um atrasado, no segundo dia de prova. Foi aquela coisa... Eu chegando ali e tal, por último momento, cheguei e tal, adentrei, enfim. Aí, já fiz 1 dia, 2 dias, pro 3º dia, fiz o 3º dia. Tá, tudo bem. Aí demora um tempo a ser esse resultado do vestibular. Eu estava continuando a trabalhar. Já tinha terminado o ensino médio. Meu patrão já tinha dito que eu seria efetivado. E eu sorri para ele, com o coração sabendo que eu não ia assumir. Né? No fim, Deus já estava falando. E aí eu fui seguindo a vida. Mas, irmã, onde que eu ia? Ficava um fundo musical assim. Você vai embora. Aquela dor, aquela coisa. Jesus. Eu falei, será, gente? Será isso mesmo? Aí eu entrei numa igreja Nossa Senhora. Dobrei meu joelho lá. Nossa Senhora do Monte Serrat, que é uma igreja tricentenária lá de Cotia. Dobrei meu joelho e fiquei diante de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E aí, olhando para o terço, para o rosário, nas mãos de Nossa Senhora, eu falei, Senhor, é tua vontade que eu vá? Será que é tua vontade? Vai mudar toda a minha vida, eu vou ter que ir para longe, eu nunca pensei uma coisa dessa. Que loucura é isso? É tua vontade? Aí uma continha do terço girou e brilhou. Mas foi um brilho assim muito claro, irmã. Eu falei, será, Senhor? E eu senti assim, sim, essa é a vontade de Deus. Aí eu falei, não. Mas segundo a tua palavra, há primeiros que serão últimos. E há últimos que serão primeiros. Tem 45 vagas nesse vestibular. Eu tenho que ser o 45º. Se eu passar na lista, ou na lista de espera, eu não vou. Eu tenho que ser o 45º. Irmã, mas me deu uma certeza. Saí de lá assim, ó, confiante que Deus ia me responder. Fui. Nossa, confiante. Fui trabalhar, o resultado saiu antes, era sair numa sexta, sair numa quinta. E aí, eu tinha acabado de passar o cartão, assim, na catraca da empresa, e aí estavam me ligando. Era o diretor da escola dizendo que eu tinha sido aprovado. Eu já perguntei para ele, qual a colocação? Não sabia me informar. Cheguei em casa, meu irmão, ficamos sabendo que você passou, mas como que vai? Como que você vai? Eu falei, olha, a pergunta não é o como, a pergunta é, Deus quer? É isso, João, que você tem que entender. Porque, mas como que vai ser tudo isso? Enfim, Deus quer. Porque se Deus quiser, o como, todo o processo já está garantido. Deus sabe de todas as coisas. Ele é o rei, né? Ele é o todo-poderoso. Cuidado para não ficar mudo, igual Zacarias, né, padre? Vai perguntar como. Exatamente. Sim. E aí, nisso, eu falei, vou lá ver o resultado. Estava aprovado.
Classificação 045. 45º. 45º. Falei, agora vai ter que ir. Aí eu fui e começou, né? Começou toda uma coisa diferente na minha vida. Eu falei, gente, que loucura. Deus preparando o seu coração, o coração da sua família também. Nunca tinha ido pro interior de São Paulo. E aí tinha um detalhe. Como que eu vou dizer isso pros meus pais? Meus pais não têm noção que vai ser tudo isso. E aí eu tinha que falar isso com eles. Então de manhã eu tava esperando na cozinha. E eles já tinham se levantado, mas eu não tava no quarto. E aí assim, chegaram na cozinha e minha mãe falou, foi tão bonito aquilo, irmã. Com toda, sabe, a simplicidade, sabe? Ela falou assim, meu filho, a gente não tem noção do que é isso. Mas se é a vontade de Deus, a gente te abençoa. Nossa, mas aquilo assim, foi um abraço tão forte de Deus. Porque era muito mais fácil ele falar assim, filho, que loucura que você está fazendo. Você está deixando o emprego, você está deixando sua família, você está deixando a igreja aqui, que você colhendo no grupo de jovens. O que você vai fazer uma aventura dessa? O coração desses pais, né? Com um jovem de 17, 18 anos, saindo de casa para ir para o interior, enfrentar uma faculdade, tantos desafios. E aí, mas enfim, foi aquela palavra da minha mãe. Se é a vontade de Deus, é isso. Se é a vontade de Deus, faz, porque sua alegria vai estar nesse combate, não vai estar em outro. Sim. Vai estar nesse combate. E olha que coisa maravilhosa, né? Eu, quando estava no ônibus já indo, eu falei, gente, eu fiquei muito louco mesmo, né? Porque que coisa, olha isso. E todo momento eu ia olhando para aquela realidade e pensando, nossa, é uma coisa que eu nunca imaginava. Mas enfim. Aquilo que Deus tem para ti é muito mais do que você possa sonhar. Claro que ali eu não ia enxergar, eu não conseguia enxergar o fim. Não. Eu não conseguia enxergar sacerdócio. Não conseguia enxergar. Eu estava simplesmente indo. E por quê? Porque Deus, ele vai se revelar no caminho mesmo. Ele vai mostrando para nós o caminho de peregrinação. Nós somos peregrinos aqui. Agora, ele tem que ser o sentido. Porque se ele for o sentido, se realmente ele for a meta, for o céu, encontrar com ele, viver para ele que é a verdadeira vida, no caminho, ele vai fazendo a vontade dele, ele vai confirmar a vocação. Se você é chamado a formar uma família santa, você vai ter a confirmação disso, ele vai dar os sinais disso. Se é chamado a ser um grande profissional lá fora, secular, ser uma pessoa realmente que vai ser um instrumento de Deus, né? Para poder enfrentar tantos instrumentos de Satanás que nós vemos aí em grandes autoridades, né? Ele vai confirmar isso e ele vai dar tudo que você precisa. Então, eu chego naquela faculdade e começo a viver. Eu fui morar de favor numa casa de família, porque a gente não teria dinheiro para conseguir pagar aquelas hospedagens, né? Tudo aquilo como tinha, né? Enfim, como alguns colegas meus já tinham outras condições. Mas é isso. E assim eu fui seguindo. Primeiro ano, eu já percebi que eu não estava querendo rezar com profundidade. Presta atenção, jovem. Os desafios começaram. Por quê? Eu tinha um medo, irmã. Eu tinha um medo de rezar com profundidade. E eu descobri por quê. Falei assim, olha, quando eu rezei um pouco mais, Deus me mandou 600 quilômetros de distância de casa. Da próxima oração profunda, ele me manda para o Amazonas. Depois para a África. Enfim. Né? Então, eu tinha um medo de uma oração mais profunda. Eu comecei Estava confortável. Cheguei numa situação que estava confortável na faculdade, acredita? Por quê? Eu estava guardado, ninguém via a cara de cristão. Estava tranquilo, vivendo como tantos outros. Sem a preocupação de realmente ser a presença de Deus. Né? E aí Satanás bateu, eu sabia disso, para que eu voltasse para trás. Como foi? Num grupo de jovens que eu fui participar, chegou a primeira atividade que foi proposta, um teatro. Falei, não vou fazer. Não vou fazer, porque isso vai mexer com o passado, eu vou olhar pra trás. Não posso. Aí, eu falei, não, gente, eu não vou fazer. Não, só pra ajudar. Eu falei, pra ajudar eu vou. Então precisa de alguém pra escrever o roteiro. Não, gente, eu não posso. Não escreve, parece que você sabe disso aí. Não vou. Não, mas só pra ajudar. Não, pra ajudar eu vou. Precisa de alguém pra cantar e tal. Não vou. Não, mas pra ajudar. Não, pra ajudar eu vou. No fim, eu fiz tudo, irmã. Terminou o teatro, naquele grupo de jovens. O garoto mais popular da faculdade. Chegou uma jovem e falou assim, nossa, o que você tá fazendo aqui? Você tinha que estar fazendo teatro em São Paulo. Naquele momento, eu olhei pra ela e disse, cala a boca, Satanás. Aí ela, eu falei, perdão, Suelen, foi mal, falei alto demais. Porque eu sabia, Satanás sempre vai bater no teu coração jovem para você olhar para trás, para você voltar para aquilo que você renunciou. Essa é a tática. Para você nunca chegar naquilo que é o verdadeiro tesouro, para você nunca chegar no objetivo real da caminhada, que é a vontade de Deus. Interessante dizer, padre, que nem sempre a gente está falando de coisa ilícita. Está dizendo a renunciar a isso, a um sonho, a um desejo que era meu. Sim. E coisas lícitas, não é como de repente seguir essa carreira ou constituir uma família, etc. A própria convivência com a sua família. Não é? Renunciar a isso, que é algo lícito de se possuir. Né? Claro, com certeza, exatamente, irmã, muito bem ressaltado acerca disso. É isso, porque a gente tem essa questão da conversão, de deixar aquilo que é realmente ilícito, que faz mal para a minha vida, mas tem realidades também que Deus vai pedir. Né? Por exemplo, pediu que eu ficasse distante da minha família, pediu que eu ficasse distante dos meus amigos. E por que pediu? Porque tinha um sentido. Né? Eu não conseguia entender naquele momento. Eu precisava ir. É a aventura mesmo da entrega, essa entrega radical. Né? Às vezes o jovem tem a tentação de começar pelo fim. Né? Exatamente. E aí por isso que a coisa não anda, não acontece, porque como
isso eu falo, o caminho, o processo, ele é muito bonito. E ele é necessário, né? Você vai, por exemplo, vai ser médico, você vai enfrentar aí, não sei, 5, 6 anos de curso, depois anos de uma residência, depois. Olha só o tempo. Mas até você tocar aquilo ali que era um sonho objetivo. E assim, no caminho com Deus, quer construir uma família forte, tem um caminho que você vai ter que percorrer, não é? De namoro, de noivado, um caminho sério. E aí você vai antecipando as coisas, e aí fazendo de qualquer jeito, começa pelo fim e começa errado. Porque a gente tem que viver o processo que Deus nos entrega. Olha, a volta que o padre Tony deu, né? Os 40 anos do deserto lá, do povo de Israel. Podia ter sido uma semana, mas foram 40 anos. Porque Deus tinha um trabalho muito bonito para fazer na alma. E alguns até falaram assim, nossa, padre, mas se o senhor não tivesse sentado no seminário logo, se eu não tivesse falado logo, você não seria padre há mais tempo? Eu falei, mas qual padre eu seria? Qual padre? Perfeito. Entende? Perfeito. Para esse padre hoje ser padre, Deus precisou dar tantos sinais, permitir que sofresse, sangrasse. Para quê? Para confirmar a própria vocação. É chamado dele, entende? É chamado. Eu não voltaria atrás, assim. Não, para daí. Não, porque eu sei que tudo aquilo que eu vivi confirmou realmente o ministério de hoje. Sabe, hoje eu estou celebrando. Não, eu não olho para trás, pensar, nossa, eu tivesse. Não, eu não tenho saudade daquilo que eu não vivi. No sentido, olha, sim, aqui. Sim. Não, nossa, porque foi tão confirmado, irmã, foi tão esperado, foi tão sangrado, foi tão suado tudo, sim, que realmente só pode ser vontade de Deus. Já teve um namoro aí no meio, né? Nesse Sim, tempo de discernimento. Sim, eu construí uma família grande, agora vai dar certo. E aí, o que aconteceu, padre? Sim, e aí, estamos lá, né? Estamos lá, não querendo fazer uma oração profunda, com medo de que Deus me chame aí mais distante. E nessa eu fui, consegui um estágio, estava bem lá no estágio, e um dia eu saí atrasado do estágio, estava querendo pegar um ônibus, porque eu tinha muita coisa ainda da faculdade, porque até a faculdade que eu não queria, agora eu já me empolguei, agora eu já abracei tudo, e vamos fazer o que tem que ser feito. Só que realmente, eu não estava fazendo como amigo de Jesus. O que é ser amigo de Jesus? Jesus com prioridade. Eu estava com medo de dar essa prioridade mais clara. Ainda que eu soubesse, eu estou aqui porque Deus me colocou, porque eu nunca sonhei estar aqui. Eu estou aqui, mas eu estou seguindo porque eu estou apreensivo com a vontade de Deus. De algum modo, eu enxergava que era mais radical do que aquilo que eu pensava. Né? Enfim, embora numa penumbra. O que acontece? Eu cheguei a fazer um retiro com os jovens e tal, e enfim, mas estava ajudando no grupo de algum modo, mas nada que fosse uma entrega mais, né? Eu não estava naquela oração mais profunda. Aprendi a rezar em casa, mas Deus nos chama a uma oração mais abraçada na cruz. É essa oração que confirma a vocação. É essa oração que me santifica. Não é somente aquela oração que eu cumpro tabela para poder dizer que eu rezei no final da noite. Não, é aquela oração que é o meu dia. Eu estou pensando em Deus. Eu estou trabalhando voltado para Ele. Tudo que eu estou fazendo realmente é para agradá-lo. E não era isso que estava no meu coração. Eu estava no estágio, mas Jesus ainda não era o centro. Jesus não era o principal. Eu estava tomando o lugar de Deus. Na questão do teatro, eu estava querendo ser o protagonista e o diretor. E tem que ser Deus. Acontece que fui pegar um ônibus para ir para casa. Tinha muita coisa para fazer, já preocupado com o tempo. Porque é essa vida, né? Corrida, muita coisa para fazer, não é assim? Nisso a gente se perde. E aí, nisso, perdi um ônibus. Isso é uma tristeza pro pobre sofredor, perder um ônibus. Agora, o pior é perder um ônibus e correr atrás do ônibus, né? E não dá, não, beleza, desisti, vou ter que esperar o próximo. Só que o ônibus veio rápido, logo já veio um outro. Eu falei, nossa, que alegria. Entrei naquele ônibus. Só que a irmã começou a passar por uns lugares desconhecidos. E eu falei, moça, eu não estou reconhecendo aqui. O que acontece? Peguei um ônibus errado, empolgado, achando que já era um ônibus, ia chegar cedo. E aí, passou na frente da catedral na cidade. Quando passou na frente da catedral, eu falei, não peguei o ônibus errado. Eu peguei o ônibus porque Deus queria, irmã. Mas eu desci com uma certeza, eu vou para o Santíssimo Sacramento. Eu vou para o Santíssimo Sacramento. Sabe aquela coisa que o Espírito Santo tocou? Você não está rezando direito. Você não está rezando abraçado em Deus. Você está só cumprindo tabela. Isso não é amor de verdade a Deus. Sabe, naquele momento, eu desci, eu falei, não, eu vou para a presença de Jesus. Fui lá, cheguei na capela do Santíssimo, dobrei meu joelho. E aí eu enxerguei 2 jovens que tinham feito um retiro comigo. Cheguei, irmã, mas eles estavam tão no silêncio, assim, ó. Eles estavam tão firmes na oração. Até admirei, falei, nossa, que bonito. Até fiquei um pouco ajoelhado, daqui a pouco eu já sentei, já cocei a cabeça, já mexi o corpo, jovem, não aguenta, que a parada é uma coisa, é uma movimentação. E aí nisso fiz minha oração. Eu brinco que a minha oração era muito profunda, uma profundidade de Como é que era essa oração, de pires de xícara. Era assim, obrigado, Senhor, graças a Deus, tudo de bom. Minha família, meus estudos, graças a Deus, tudo de bom. Obrigado, Senhor, saúde, graças a Deus, tudo de bom. E oração. Você que não sabe o que dizer diante do Santíssimo, tá aí uma dica, Senhor, né? graças a Deus, tudo de bom. E aí nisso, fiz oração, irmã, e saí.
da igreja. No que eu saí da igreja, chuva. Voltei. Volta. Voltei para minha oração. Obrigado, Senhor, graças a Deus, tudo de bom. Minha família, meus estudos, graças a Deus. Saúde, graças a Deus. Obrigado, Senhor, graças a Deus, tudo de bom. Escutei que tinha parado o barulho da chuva, fui sair. Chuva de novo. Voltei, continuei minha oração. Obrigado, Senhor, graças a Deus, tudo de bom. Minha família, meus estudos, graças a Deus, tudo de bom. Escutei que tinha parado a chuva, fui sair de novo. Quando eu fui sair, chuva de novo. Eu falei, não. Pronto. Eu já falei, Senhor, não precisa mandar o dilúvio, não precisa mandar a saraivada. Eu vou voltar, eu sei que é para ficar ali no Santíssimo. Eu já entendi. Entrei na igreja de novo, dobrei meu joelho e fiquei lá. Nisso os meninos se levantaram. Quando eles levantaram, eu olhei e falei, estão vivos, né? Porque eles estavam tão entregues. Eles se levantaram e falaram assim, nossa, você lembra da gente? Eu falei, lembro, não pergunta o nome. Manda irmão que você não erra. Irmão, né? Então você lembra da gente? Lembro, irmão. Lembro do retiro e tal. Então, você vai ficar pra missa? E aí me deu um silêncio assim. Obviamente que não, né? Eu tava querendo ir embora, fazia tempo. Mas naquele momento, é como se eu estivesse no meio de um estádio de futebol e todo mundo estivesse dizendo para minha torcida, não fica porque não ama, não fica porque não ama, Deus não é primeiro lugar, se amasse ficava. É como se eu escutasse uma cobrança, assim, sabe? Eles perguntaram de novo, ei, você vai ficar pra missa? Aí eu olhei e falei, vim pra isso. E aí fiquei pra missa, irmã. Não tava nem preparado pra missa, não tava nem... Olha, eu tava assim só. Nossa, estágio, tal. Imagina o dia todo suado, nada preparado. Mas enfim, fiquei pra missa. E aí terminou a missa, os meninos iam começar uma missão. Eles vão levar alimento pros irmãos de rua. Aí foi o primeiro toque da graça. Em si, né? Para chegar na entrega mais radical mesmo, que hoje eu enxergo. Minha primeira devoção é franciscana. Eu escutei um dia meu pai falando sobre São Francisco. Nossa, e como eu cresci realmente no lugar mais simples, né? Eu falei, nossa, São Francisco, tão apaixonado por Deus, cantava louvores, né? Bendizia a Deus por meio das criaturas. E aí os meninos vão levar alimento para os irmãos de rua. Eu falei, eu vou. Já perdi tudo que é ônibus mesmo, agora vamos embora. E aí, alguns pães, suco, e vamos cantando. E fomos lá. Derrama o teu amor aqui, derrama, com o violãozinho, né? Chuva de graça, pedi. E vamos lá cantando. E aí, entregando os alimentos e tal. E aí, eu enxergo um homem com uma perna podre, num canto, que não estava conseguindo nem se levantar, irmã. E ele olhou bem para mim e falou assim, irmão, e eu despistei. Ele olhou para mim e falou assim, irmão, e eu despistei. Ele falou assim, irmão. Aí eu vi que era para mim, não tinha como mais disfarçado. Eu quero pedir uma coisa para ti. Aí eu falei, olha, irmão, só tô no passo escolar, não tenho dinheiro. Porque eu falei, certeza que é dinheiro para comprar um corote de pinga. Ele olhou para mim e falou assim, eu quero um abraço teu. Eu, o quê? Ele falou, eu quero um abraço teu. Irmã, me desmontou no meio. Ele queria um abraço. E aí, eu travei. E o irmão que estava com a perna podre se levantou, que veio me abraçar. E no que deu um abraço, foi tão forte. Eu senti o próprio Deus me abraçar. E ele falou assim para mim, eu pedi um abraço para você, porque você é a cara do meu filho que eu não vejo há 10 anos. Eu não vi o meu pai há 4 meses, já tinha uma grande saudade. Ele não viu o filho há 10 anos. Só que aí eu senti a minha saudade do meu pai, a saudade dele, do filho dele. E senti Deus Pai dizendo, eu tenho um caminho para você e você está negando-se a viver. Confie em mim. Eu não te trouxe aqui para você ser mais um profissional. Eu te trouxe aqui porque tem muito mais e você precisa se abrir. Eu apertei aquele irmão nos meus braços. Imagina que aquele irmão estava ferido. Aquela carne podre, aquela roupa suja de semanas. Eu não senti o mau cheiro dele. É como se eu sentisse o manto de Cristo me envolvendo naquele abraço. Irmã Maria Raquel do céu. Nunca mais eu olhei para trás. A partir daquilo, eu não consegui mais pensar num dia sem uma oração mais profunda. Não, de maneira nenhuma, eu não posso fazer mais aquela oração, obrigado, Senhor, graças a Deus, tudo de bom. Não, tem que ser muito mais. Eu tenho que estar no supremo bem, não é um tudo de bom. É tudo de graça, é tudo de entrega, é tudo de cruz mesmo. Eu preciso me entregar por Ele. Falei, eu vou suar pelo Senhor, eu vou suar. Comecei na missão, continuo com aqueles jovens, que eles são tão especiais para mim. E foi nisso, entregando alimento para os irmãos e buscando e tal, e fazendo missão. Daqui a pouco a gente estava meditando a vida do santo, daqui a pouco a gente estava pregando. E em grupo de oração, começou realmente toda uma coisa. Eu falei, meu Deus, é isso. Aí, gira o ano, já estou aí em 2009, é o 2º ano da faculdade. E eu já falei, entendi, eu não quero ir para a faculdade. Não quero, eu já entendi o chamado. Deus está pedindo para eu entregar a vida para Ele. Deus está pedindo isso. E como que foi, irmã? Porque eu fui perguntar para os meninos o que eles iam fazer, porque eles tinham terminado o ensino médio, e eu estava no 1º ano da faculdade. Eu falei, vocês vão fazer o que da vida? Deus está pedindo mais de nós. Eu falei, o que Ele está pedindo? Nós vamos ser padres.
irmã. Eu falei, ser padre? Você imagina um deles, pai empresário, seguiria no ramo do pai, tudo aquilo. Não, a gente sente que Deus quer que nós sejamos sacerdotes. E aí eu não falei nada para eles, mas naquele momento eu perguntei para Deus, é isso que tu quer para mim, Senhor? É isso que tu queres? E aí, qual que foi a resposta de Deus? Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. E aí eu parei e fiquei rezando aquilo. Já não consegui tirar da minha cabeça aquilo, irmã. Entregar toda a minha vida para Deus. Por quê? Eu fazia teatro. Então as expressões daquilo. Mas o sorriso que aqueles meninos deram, falando sobre fazer a vontade de Deus, era um sorriso que eu nunca seria capaz de encenar. Só quem vive pode assim testemunhar. Aquilo era uma alegria verdadeira. Que um palco não dá, só o altar pode dar. Só o Cristo pode dar. Só não simplesmente o diretor da nossa vida, mas o autor e salvador, redentor pode dar. Eu falei, não, será que é isso, Senhor? Eu mandei mensagem para as congregações, irmã, pedindo entrada, sozinho. Não comentei com ninguém, não teve padre que me ajudou, nada, sozinho. Nem comentei com os meninos, nem comentei com os meus pais. Eu falei, eu vou buscar quando eu tiver um aceite aí que eu abro para a comunidade. Nada, irmã. Não teve uma resposta positiva. Nada. Eu falei, gente, mas falam que tá faltando padre, por que não estão abraçando, estão acolhendo? E aí, numa angústia, eu falei, Senhor, eu não quero mais para a faculdade. Eu quero que a faculdade pegue fogo, os professores peguem fogo, tudo pegue fogo. Eu não quero mais, e entende? Eu já descobri que não tem sentido ali. Eu entendi mesmo, Deus me trouxe aqui. Eu não fui o 45º, último da lista, para eu poder realmente me entregar como o primeiro cordeiro pela salvação de todos. Eu já entendi. É esse último que vai ser o primeiro a se entregar, a sacrificar pela salvação deles. E foi na hora que veio um silêncio de Deus. Eu falei, Senhor, mas eu quero ir. E Deus falava que era para continuar na faculdade. De algum modo, naquele silêncio eu entendi aquilo. Eu falei, nossa, mas ali não estão te amando, não estão te anunciando, ninguém te ama, ninguém te anuncia. Ele falou assim, então me anuncie, então me ame. E alguém vai me amar e vai me anunciar lá. Aí foi quando a gente começou uma evangelização mais árdua na faculdade. Abrimos, né, um grupo de oração, lá do curso mesmo, começamos a falar mais de Deus. E eu fui seguindo, buscando. Eu falei, o que fazer? Jovem, você que passa por isso, o que fazer para discernir a vontade de Deus? Fica na presença dele. Se ele não está confirmando agora, porque não é agora. Porque se você saber o que é o final, você não vai viver o que tem que ser vivido. Então você não vai ser purificado a ponto de estar preparado para aquele momento. Então a questão é, fica com o Senhor. Nossa, mas como distinguir a voz dele? Um amigo conhece a voz do outro. Só que só é amigo na intimidade. Então busca intimidade com Deus. Se você é amigo de Cristo, você pode ter certeza, ele vai te colocar no devido lugar. Ainda que brilhe mais tal coisa, ele vai mostrar que ele é o sol que não tem ocaso. Não tem brilho maior do que ele. Então, fica na presença dele. Como que se faz isso? Vida sacramental. Comungar bem, confessar bem, adorar Jesus, ficar mais na presença dele. Todo tempo que tiver rosário, sobrar um tempo assim na frente da igreja, vai adorar Jesus. Aproveita tudo. Aí agora, caridade, faz tudo aquilo que é próprio realmente da entrega do santo. Tudo aquilo, não tem erro. Ele conduz a tua vida. Não tem erro. Incrível. E assim seguiu, irmã. Até o momento que Deus permitiu que a gente fundasse um apostolado numa paróquia mesmo. Irmã, que coisa mais linda. Aqueles jovens se encontrando, nós cantando. Era lindo. E o nosso tema era o tempo da graça, Kairos. Eu lembro que eu rezei, Deus deu uma canção para nós. Era assim, ó, é tempo de amar, de acreditar. Eu falei, nossa, é tempo de Deus. Vem viver o tempo da graça. Permita que Deus transforme o seu ser. Cantei isso tantas vezes. Ficava lá pensando nos encontros, rezando pelos jovens. Irmã, comecei a me apaixonar pela juventude de um jeito. Eu ficava pensando como se eu fosse pai daqueles meninos. E eu estava ali com 19, 20 anos. Mas era um desejo tamanho de me entregar por eles. Preocupado com aquilo que eles estavam fazendo, se eles estavam nos vícios, se eles estavam comungando. A ponto de, às vezes, eu estar indo para a missa, fazendo comunhão diária. E chegar uma mensagem assim, por favor, reza por mim. Em situações de luta, eles mandavam mensagem pedindo auxílio espiritual. E ali eu rezava e tal. Eu falei, meu Deus, que alegria. E aí eu percebia que eu acho que Deus não quer que eu seja padre. Porque, sabe que não era já para deixar tudo embora? Mas interessante, né, padre, que o tempo de espera não é um tempo inoperante, não é um tempo onde os jovens às vezes confundem muito, que esse tempo de espera é um tempo onde eu não vou fazer nada. E não, o tempo de espera é um tempo de missão, o tempo de espera a gente está, o senhor aí com um grupo, com vários projetos acontecendo e vivendo um tempo de espera. Exatamente. Né? Exatamente, irmã. Exatamente, não é um tempo no sofá. Não porque tem jovem que fica no ócio, e no ócio nós somos destruídos. Exato. O ócio, como São João Bosco assim dizia, é perigosíssimo, é um abismo. Não, você tem que estar na ativa. Você não vai sentar no sofá e esperar cair um autor, né, com as informações da tua vocação.
Não, é na luta, é no combate. É sangrando e suando. Ali que você vai sendo lapidado, preparado para aquilo que Deus tem. Interessante também outra coisa, padre, eu não perder o gancho aqui. O senhor falou que se perdeu e ali desceu, né, na catedral e foi ao Santíssimo Sacramento. E sentiu que Jesus queria lhe falar ali. Eu sei que o senhor tem esse trabalho também hoje com a juventude. O senhor atende os jovens. O senhor falava para mim, eu atendo ali e a gente fica um pouco ali diante do Santíssimo Sacramento, né? E quantos jovens encontram realmente ali em Jesus aquilo que em nenhum outro lugar eles vão encontrar. Inclusive a gente falava nas terapias e etc. Coisas que muitas vezes são necessárias, sim, mas que o essencial e aquele que é o autor da graça, né? Ele que comunica a graça, Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, sem prescindir das outras coisas, mas é o primeiro que deve ser buscado. Então, o jovem, ainda que ele tenha 5 minutos, mas que ele dê aqueles 5 minutos diante de Jesus eucarístico, como a vida dele vai sendo transformada, aquele instante de silêncio, aquele olhar que ele lança para Jesus, se deixar olhar por Jesus. Tenho certeza que eu já vi muitas vidas transformadas a partir desse encontro com Jesus eucarístico. Com certeza, irmã, com certeza. Eu não estaria aqui se eu não tivesse contemplado Jesus no Santíssimo Sacramento. Se eu não tivesse parado tanto tempo e ficado ali olhando para Ele e deixando Ele me amar. Quantas lágrimas derramadas, irmã. Quantas lágrimas derramadas. Mas eu sei que assim, de algum modo, vinham os anjos ali secar cada uma delas, né? A Nossa Senhora vinha com o manto dela secar essas lágrimas. Porque elas tinham sentido. Eu estava chorando para ser amigo de Jesus. Qual que é o problema dos jovens? Os jovens também choram, mas choram por tantas realidades, por tantas coisas que realmente não são alegria verdadeira. Choram por simplesmente um relacionamento, por uma coisa que não deu certo, por os fracassos que acontecem, a gente sofre. Mas essas lágrimas que purificam são aquelas que nós derramamos na presença do Senhor. Se você hoje padece, jovem, vai diante de Jesus sacramentado. Porque esse padecimento vai ter sentido. Você vai perceber que ele está sendo um livramento. Deus pode estar agora mesmo, mostrando, te colocando no caminho verdadeiro da felicidade. E vai ter que passar por essa dor para chegar lá. Talvez você esteja querendo tanto uma coisa que não é para você. E sabe quando Cristo é a pedra angular? Porque sendo pedra angular, as outras coisas têm que se encaixar nessa pedra. E às vezes a gente tenta encaixar coisas que não encaixam. Não dá para a nossa vida. E dói. O Senhor vai mostrar para nós, é porque não cabe aqui. Não cabe. E daí o próprio catecismo da igreja vai dizer isso, né, padre? O homem, ele é um ser religioso por natureza. Nós temos uma necessidade de adorar. Faz parte da nossa constituição adorar. Então, se não adoramos o Cristo, se não adoramos a Deus, acabamos adorando coisas, pessoas, e aí onde a gente se perde, a gente se machuca de um jeito que a gente não consegue superar, senão quando você contempla, quando você encontra esse amor maior, que cura, que restaura, que salva, né? Então, dê uma oportunidade para Jesus ser sincero na presença dele. Eu também, não é o momento aqui, mas foi exatamente essa oração muito breve também, que mudou totalmente o curso da minha história. Eu falei, não estou acreditando mais em Jesus, que Deus existe, não estou acreditando na Eucaristia, não estou acreditando em nada disso com 18 anos de idade. Também nasci na família católica, etc. Contato com falsas doutrinas e vi o buraco negro que eu entrei. Mas eu falei, Deus, se o Senhor existe, então faz alguma coisa, porque eu não estou aguentando mais. É impressionante como essa oração, ela chega ao coração de Deus. Então é ser sincero com Deus, mesmo até nessa crise de fé. Deus, eu não acredito, me falaram que você existe, eu não acredito, mas se você existe, então faz algo comigo aqui, porque eu não estou aguentando mais. E as coisas acontecem. A oração de um coração que rasga a sua miséria diante da misericórdia, e as coisas acontecem. Isso é muito belo. Sim, e é muito bonito porque lembro do testemunho da irmã Clary, aquela religiosa que morreu no Equador. Então, um apostolado com os jovens é muito bonito, com uma alegria imensa. E ela queria ser atriz, chegou a ser atriz. E no momento ali que ela participa de um retiro, que ela tem a oportunidade de dar uma brecha ali para Deus. Dá uma brecha para Deus. E ela conta, né, que ela escreveu, assim, os biógrafos colocaram isso em 2 obras. Eu vim com uma delas, inclusive, lendo para cá. Ela dizia, naquela sexta-feira santa, em que ela estava ali, totalmente apática daquela, sabe, da celebração e tal, mas ela entrou naquela fila para beijar a cruz. Entrou naquela fila, beijar a cruz. É simplesmente um beijo, beijou lá a cruz. Mas, de algum modo, ela olhou e deu uma brecha para o Cristo, e ele falou com ela. Ela começa a chorar e diz, ele me ama, ele morreu por mim. Como que vocês não me disseram que ele me ama e que ele morreu por mim? Como? Como que vocês não me disseram isso? E ela fica chorando, o padre vai conversar com ela, as irmãs vão conversar com ela. E é a partir disso que ela vai discernir que realmente ela, de atriz, vai se tornar uma religiosa.
Que belo. Então, se imagina, realmente contemplando o Senhor. Contemplando o Senhor. Às vezes a gente está indo para a missa, às vezes sem sentido, a oração está sendo feita, mas sem aquela entrega. Para que chegue mesmo nessa escuta da voz, eu tenho que abrir-me. Esse abrir é dar tempo ao Senhor dos tempos, para que Ele realmente adentre e mude a minha história. Se assim necessário, Ele mude, Ele faça um divisor de águas. A gente divide os séculos antes de Cristo, depois de Cristo. Na vida do cristão é isso, está claro. Olha, isso aqui, essa vida do Tony antes de Cristo, isso aqui depois de Cristo. Está separado aqui. Todos esses anos, né? Olha o que Cristo fez. Então, o jovem tem que contemplar o Senhor. A irmã falando da questão dos atendimentos, é isso. Hoje eu atendo os jovens na paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, lá em Cuiabá. Nós ficamos diante de Jesus sacramentado para olhar para Jesus. Para que eles realmente possam ali, na sinceridade, se entregar. Inclusive, alguns dizem, padre, eu não consigo, não sei o que está acontecendo comigo. Né? Até alguns psiquiatras enviam seus pacientes lá, jovens, que estão se cortando, se machucando, se ferindo, para que realmente encontrem forças, encontrem um amparo. E eles encontram uma casa, eles encontram uma família, que é a igreja. Isso é muito lindo. Isso foi uma coisa que Deus permitiu nesse tempo de espera. Eu esperei na igreja, irmã. Na igreja. Eu esperei com uma família. Os jovens, eles se tornaram essa família espiritual. Eu estava distante da minha mãe, eu estava distante do meu pai, eu estava distante dos meus irmãos biológicos. Mas eu estava na igreja. Isso é tão bonito, né? Essa semana eu voltei à minha terra natal, teve uma missão lá, e antes de voltar eu disse, eu quero ir na matriz, porque aqui onde eu fui batizada, aqui onde eu recebi tantas vezes o sacramento, e quando eu cheguei lá, não tinha olhado, mas quando eu entrei, tocou a Ave Maria, porque era 18 horas, a hora do Ângelus, então no interior, aquele som, né, que toda a cidade ali, o entorno escuta, e a igreja aberta, só tinha um senhor rezando o terço. A igreja é grande, belíssima. Eu entrei, já secular, tem mais de 200 anos. E quando eu entrei, essa sensação, eu falei, eu estou em casa. E eu disse para minha irmã que estava comigo, eu digo, olha, em qualquer lugar do mundo, onde houver uma igreja, um sacrário, a gente pode entrar e dizer, eu estou em casa. Essa é a minha casa. Isso é maravilhoso, irmã. Isso é maravilhoso, realmente. Um sentimento de pertença. Sim. Pertença. É lindo. Você entra numa família que realmente não tem fim. É uma família que te alimenta, uma família que te sustenta, uma família que te abraça. Esteja você onde estiver. Que te cura, né? Enfim. Isso é muito bonito. Eu fui vendo no apostolado com os jovens essa casa que se tornando cada dia mais bela. E nesse ponto aí da trajetória, que eu nem cheguei no encontro vocacional, nesse ponto da trajetória eu estou ali com os jovens e servindo eles. Está com o Tony missionário, estudante universitário, coordenador. Coordenador do apostolado. E aí eu fui entendendo no meio do percurso que talvez eu seja um admirador do sacerdócio, Deus me queira lá. Será, Senhor? Silêncio. É interessante que os meninos que foram ali usados por Deus para que eu realmente me abrisse à vocação, quando eles visitaram minha mãe é uma mulher de muita oração, minha mãe olhou para os dois e falou assim, não tem vocação. Ela dizia que eles não tinham vocação. Agora um outro que foi na minha casa também, ela olhou para ele e falou assim, mas o Sérgio, ele namorava na época. E minha mãe falou assim, mas ele tem vocação. Virou, irmã, que os dois meninos, né, fizeram o encontro vocacional, tal, ficaram um pouco na formação. Não é a nossa vocação. Voltaram, hoje são pais de família. E o Sérgio, que namorava, terminou o namoro, né? Entrou no seminário, permaneceu e hoje é sacerdote. E nós somos ordenados muito próximos, foi questão de meses. Né? Então, quando eu fui ordenado sacerdote, ele estava lá proclamando o evangelho como diácono na Santa Missa. Nossa. Olha que coisa mais espetacular. E aí foi muito interessante, né? Minha mãe, uma mulher de oração, olha como quem reza percebe as coisas. Agora, a minha vocação, você acha que ela falava? Não falava. Né? Por quê? Por quê, meu irmão? E por quê, minha irmã? Porque era o tempo. Deus queria que eu vivesse tudo aquilo. E assim foi. Eu até entendi, eu acho que não é. Então, acho que eu vou formar uma família. E eu queria uma família alargada, né? Aquela família de 12 filhos, para ter o nome dos 12 apóstolos. Né? Aquela coisa assim, missionária, aquela coisa linda. E tinha uma jovem linda do nosso apostolado. Eu falei, será, Senhor? Será? E eu falei, não, me apaixonei, eu acho que é isso. Vamos formar uma família santa e tal. E foi um tempo ainda, tempo para rezar, para começar. Não teve ficar, não teve nada. Né? Porque fica é objeto. Né? O jovem católico, de verdade, ele namora, olhando para o matrimônio. Não tem esse negócio de ficar, não. A gente faz um propósito. Você consegue olhar para o Cristo e me enxergar caminhando para o matrimônio? Então, sim. Então, realmente, posso caminhar contigo. Senão, não tem como. Não vai ter essa possibilidade de simplesmente se deixar usar. De maneira nenhuma, você não é objeto, você não é copo descartável. Enfim. E aí começa o namoro. Na santidade, coisa linda. De estarmos meditando as mesmas palavras, estarmos cantando juntos na missa.
mas o coração, lembra? Aquela coisa, a gente está fora do seu lugar, uma coisa estava incompleta. Eu falei, Senhor, eu tô sentindo aqui que é uma entrega mais radical. Mas fala, qual que é a tua vontade, né? Fala qual é a tua vontade. E aí eu lembro que eu falei, põe no coração dela. Se realmente é para uma entrega radical, não é formar uma família, é realmente para ser sacerdote. E eu vou ter que encontrar isso agora mesmo, depois de ter... Imagina, seguiu faculdade, eu já estava indo para o mestrado. Né? Estava no mestrado esse período. E aí, neste momento, foi quando eu falei, coloca no coração dela. E ela, um dia, eu percebo que ela não está bem, eu falei, o que está acontecendo? E ela falou assim, eu não quero ir para a África. Eu falei, o que você está falando de África, filha? Quem falou da África? Quem citou alguma coisa assim? E ela falou, porque você sempre fala que se Deus te chamar para ir tal lugar, você vai. E eu falei, mas Deus não falou ainda para ir para a África, para tal lugar. Ela falou, mas você vai se Deus pedir. Eu falei, sim. Eu falei, tá aí o problema. Eu não quero ir. E se eu não for, eu não posso ser sua esposa. Porque a esposa tem que estar onde a esposa está. E aí foi quando ela olhou para mim e falou assim, eu acho que eu atrapalho os planos de Deus na tua vida. Eu acho que você tem que ser sacerdote. Nossa, mas aquilo veio ardente no meu peito. Eu escutei e fiquei ali. Isso era ainda 2012. Eu fui fazer um encontro vocacional 3 anos depois. Esperando ainda. Por quê? Eu ficava pensando, gente, mas tem um apostolado, e agora como que eu vou deixar a coisa na paróquia? Aí um dia um franciscano disse para mim, você não é o dono da obra. O dono da obra é Jesus. Então confia nele, o apostolado vai seguir. É Cristo que sustenta as coisas, não é você. E eu falei, nossa, é verdade, eu preciso desapegar da obra, do apostolado, até das almas. Entender que já foi o tempo, meu Deus do céu, isso vai doer mais ainda. Nossa. Porque eu era apaixonado por aquela evangelização. Enfim, mas é morrer para nascer. Sabe, a semente vai ter que morrer ali para... Enfim. Mas foi doloroso tudo isso. E como que eu fiz o encontro vocacional? Não era só eu que ficava nessa espera para a vontade de Deus. Outros meninos estavam também discernindo. Sabe que Deus está chamando ao sacerdócio? Será? Então teve esse irmão que já estava, nesse período, que já estava na casa religiosa, porque os religiosos, um tempo maior, obviamente, de formação, já estava lá, o Sérgio, hoje, irmão cristiano. E tinha outros, né, que estavam nessa espera para confirmar se Deus realmente estava chamando ao sacerdócio. E aí um deles, muito próximo de mim, o que aconteceu? Eu preguei, né, no final de 2010, isso, 2009, 2011. 2011, eu preguei no encontro, e ele estava com a namorada, assim, chorou demais o menino, parecia que estava apanhando, de tanto que ele estava chorando. Eu ia pregar 40 minutos, foram 2 horas de pregação, irmão, me empolguei de um jeito como estou me empolgando nesse podcast. E aí, terminou o momento, ele se sentiu muito tocado, foi conversar comigo, até me levou para casa, porque com um pobre, sempre precisando de carona, me levou de volta para casa, me deixou na República de Estudantes, e quando eu fui me despedir dele, ele falou assim, eu vou rezar por você. Isso aí pegou no coração dele. Rezar por mim? Nossa, mas a gente só conversou. Rezar por mim, isso é muito forte. Você vai rezar por mim. Ele entendeu que, não era só da boca para fora. Eu vou rezar por você. Eu vou colocar aí o que você disse para mim, as intenções e tal. No fim, tempo depois, ele terminava o namoro. E estava entendendo que Deus estava chamando ele a uma entrega, assim, um celibato. Esse jovem, já convertido, que abandonou, renunciou a tantas coisas, fez um encontro, aliás, não foi nem encontro vocacional, ele teve um encontro com um dos padres da Arquidiocese de Cuiabá, pôde ir lá conhecer o seminário. Eu falei, nossa, aqui é tão especial. Sabe aquele momento que parece que você encontrou o lugar? Irmão, você tem que vir para cá. Nisso, eu já estava no doutorado e fui chamado a ser coordenador de um curso. Então eu estava, imagina, meu sonho era ser, o professor. Agora eu já era coordenador. Então, nossa, o profissional estava muito bom. Mas isso aí são só coisas, gente. São só coisas. O tudo é Deus, né? São só detalhes. Isso daí, enfim. O que acontece? Nisso, ele falou assim, olha, eu vou entrar. Entrou propedêutico. Foi aceito. E aí ele falou, vem fazer um encontro vocacional. Eu fui. Irmã, fui eu mais 4 jovens, que a gente não pode ir sozinho na loucura. Leva mais alguém com você. Fui com mais 4 jovens fazer um encontro vocacional. Até ali eu falei, não. Eu olhei para os meninos, tudo novinho, 19, 18, estava com 25 anos. Eu falei, não, eu acho que eu já passei do tempo já. Já estou com uma profissão, eu acho que eu vou seguir no apostolado lá. Acredita, depois de tantas lágrimas, de tantas coisas, ainda ficava uma angústia, uma dúvida ainda, assim, sabe? Uma preocupação, porque a gente quer segurança humana. Irmão, e em Deus é um lançar-se mesmo, é um lançar-se. E aí, nisso, tem uma ficha. E a gente coloca assim, se quer fazer só o retiro, para uma experiência, ou se quer entrar no seminário. Que aí seria para conversar com o padre, para poder discernir melhor a vocação. O que você sucede? Eu até aí coloquei, não, só fazer o encontro. Eu acho que não vai ser, não. Acho que não. E aí eu olhava para
os padres estavam lá. Eu falava assim, nossa, mas para eu poder ser padre, eu tenho que ser um padre assim, com os jovens, sabe? Tem que estar cantando, tem que estar vivendo as missões. Se for para ser padre e não conseguir ter isso, eu acho que não é o chamado de Deus para minha vida. Porque eu acho que Deus, Ele não vai destruir aquilo que Ele mesmo colocou dentro de mim. Porque isso é tão forte, isso me une a Ele. Então, se é um carisma, Ele não vai destruir isso em mim. Então, a vocação ela vai estar ligada a isso. Olha que forte isso, né? E aí, eu vi um dos meninos, né? Tava lá de batina, louvando. Eu falei, gente, ó, isso aí é uma referência. Louvando e cantando e tal. Eu falei, eu quero essa alegria. Desse jeito com os jovens. Se Deus me chama ao sacerdócio. Eu quero estar lá brincando com eles, falando de Jesus com eles. Sabe, sendo aquela fase de Cristo no meio deles. Nossa, eu quero isso. Eu não quero ser alguém que me esconda no meio deles. Não, e nem que seja como ele, simplesmente. Não, eu quero ser padre no meio dos jovens. Se essa for a vontade de Deus para a minha vida. Nossa, é um abraço forte. E aí o que acontece? Nisso ainda, olhando aquilo, mas não ainda desejando com toda a entrega do coração, ainda naquela espera, naquela angústia. Nós vimos assistir um filme, Cristiada. Inclusive, muito bom o filme. Perseguição dos cristãos, né, no México. Só que a lâmpada do multimídia queimou. Nossa, eu queria beijar essa lâmpada um dia. Se eu pudesse encontrar essa lâmpada, relíquia do encontro. Porque acontece, queimou essa lâmpada, nisso colocaram um irmão para completar o momento ali. O irmão foi testemunhar, ele falou assim, olha, eu tô aqui, eu já fiz faculdade, eu estava trabalhando, Deus me chamou depois. Eu até falo para alguns aí, que às vezes estão dizendo, não é minha vocação porque passou o tempo, porque eu já estudei e tal. Eu falo, olha, tem vocação de São Domingos Sávio, tem vocação de São Luís Gonzaga e tem vocação de Santo Agostinho. Então, se Deus te chamou, é vontade dele, sabe? É vontade dele, no tempo dele. No tempo dele. Falei, nossa, mas aquilo foi com uma flecha, irmã Maria Raquel do céu, no meu peito. E eu falei, nossa, isso aqui foi forte. E aí, não conseguiu consertar o multimídia. Entrou um sacerdote, né? Padre Paulo foi pregar naquele momento, e Padre Paulo pregando, ele contou uma historinha, assim, do tempo que ele ia visitar a avó dele, junto com as irmãs e tal, enfim. Ele levava sempre um sabonete Febo, né? Naquela caixinha, o sabonete antigo. Bonitinho, assim, a caixinha, tudo. A avó recebia e colocava num baú. Quando ela faleceu, eles abriram esse baú. E os sabonetes estavam lá, todos secos, esturricados. Eles nunca foram usados. E ele falou assim, assim é você. Se você não fizer a vontade de Deus, você vai terminar seco, esturricado. Você não cumpriu aquilo para o qual você foi feito. Nossa! Aí eu entendi, Senhor. Eu nasci para me gastar. Eu não quero ficar nessa caixinha. Eu quero poder viver a tua vontade. É muito mais seguro para mim ficar onde eu estou, na profissão, tudo isso. Mas eu vim aqui numa aventura. É para essa aventura se confirmar. Nossa, padre, o senhor chegou assim, entre aspas, né, tão alto, assim, um mestrado, o doutorado, fazendo para alguém que vem de uma realidade tão simples, são conquistas tão grandes, fazendo o apostolado com a juventude, que era o desejo do seu coração, missionário ali dentro daquela realidade, mas havia algo mais. Algo muito maior. Algo muito maior. Irmã, e aí naquele momento, aquela palavra, aquele testemunho me tomou de uma força, Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. É isso, fui lá e mudei minha ficha. Aí fui conversar com o padre. Aí o padre falou assim, olha, isso tem muito mais jeito de comunidade de vida. Muito mais jeito, assim, seu modo de ser e tal. Mas pode ser que Deus confirme. Se for a vontade dele que você seja um padre com essas características aqui, pode ser, reze. E reze com a vida dos padres santos. Os santos que foram sacerdotes. Aí eu fui com São João Maria Vianney. Irmã, foi tão forte, né? O Cura d'Ars, de Francis Trochu. Sim. Eu, quando comecei a leitura do livro, eu entendi. Um sinal de Deus. Eu vou encontrar, tem várias datas lá. Eu entendi que eu ia encontrar a data do meu aniversário. 6 de janeiro, dia de Epifania. Mas, olha aqui, eu acho que no segundo capítulo eu já encontrei a data. Um dos momentos de entrada nele e tal, para a questão da vocação, 6 de janeiro. Eu falei, tá aí. Nossa. Eu volto 6 meses depois para conversar com aquele sacerdote e tal, pedindo. Ele falou, vou rezar, vou ver o que Deus tem. 1 mês depois, eu já estava assumindo de novo, como professor universitário, na faculdade, seguindo a vida, porque não recebi a resposta ainda. E vou lá dar aula, vou seguindo, até Deus confirmar. E aí, nisso, teve um interessante, né? Minha mãe falou assim, tinha a possibilidade de ser padre perto da minha casa. E meu pai ficou muito feliz com isso. Porque eu fiz um encontro vocacional em Cuiabá, mas vai que eles não falaram até agora. Então, às vezes Deus quer que seja padre aqui, mais perto da gente. E meu irmão também ficou muito feliz. Minha mãe no outro dia falou assim, para de querer agradar as pessoas. Eu sou tua mãe, te amo, quero você perto de mim. Mas se Deus quer você em Cuiabá, é para Cuiabá que você vai. Tem que fazer a vontade de Deus. E eu falei, oh meu Deus, será que é Cuiabá mesmo?
E quando ela perguntou para mim, se o padre falar para você entrar esse ano, como vai ser? Eu falei, não, mãe, eu acho que ele não vai falar para entrar esse ano, porque ela nem interpelou, ela perguntou a mesma questão. Se o padre falar para você entrar esse ano, eu falei, eu vou. Entrei pro quarto e fiquei meditando. Realmente, eu vou deixar a faculdade, eu vou deixar o doutorado, eu vou deixar o apostolado, eu vou deixar todas essas realidades, mas eu vou. Eu serei feliz fazendo a vontade do meu Senhor. E aí, passou algumas semanas, o padre me ligou. Falou assim, nós entendemos que você tem que estar aqui no nosso seminário. Nossa. E eu falei, tá, padre, tem mais uma coisa a dizer? E mais, você vai terminar o doutorado aqui. Você não vai parar o doutorado. Eu falei, nossa, a loucura ainda é maior. Nossa Senhora. Aí eu tenho que ir na faculdade, conversar com o meu orientador espiritual. Olha, o meu orientador, para que realmente pudesse. Eu tinha que ter a permissão para terminar, mas Deus providenciou tudo, porque eu já tinha feito, cumprido os créditos, era só escrever a tese. Como diz Bento XVI, né? Deus não tira nada, exatamente, dá tudo. Exatamente. E aí foi quando o meu professor chorou e falou assim, a gente via que é a sua entrega a Deus, né? Nós vamos te apoiar em tudo que você precisar. Você vai continuar, vai escrever a sua tese lá no seminário, e você vai ser um padre com experiência de professor. E assim foi. Nossa. E aí eu entrei. E hoje, utilizando todos esses dons e habilidades e todo esse conhecimento também, essa bagagem para essa causa muito maior hoje como sacerdote. Padre, já levantaram uma plaquinha aqui para a gente. Você vai celebrar a missa daqui a pouquinho, mas eu não posso deixar a gente não pode deixar de tocar nesse assunto assim, não é? Hoje a gente tem um Padre Tony aí nas redes sociais, evangelizando jovens também através da internet. Fala um pouquinho para a gente também sobre esse apostolado, né? Que Deus moveu o seu coração a estar ali onde o jovem está. Como é que tem sido esse trabalho também? Olha, irmão, tem sido uma graça, tem crescido a cada dia. E eu só tenho conseguido isso porque Deus tem sustentado. Porque são tantas coisas. Você imagina a vida no sacerdote, né? Todo o apostolado como um todo, né? Viver meu ministério. Eu preciso estar diante de Jesus, porque senão eu não vou conseguir levar Jesus para as pessoas. Eu preciso adorar aquele que eu trago à terra. Eu preciso amá-lo, né? E eu preciso ir no encontro das almas, né? E lá nos feridos. Eu preciso cuidar desses corações. Isso requer tempo, entrega e tal. E aí eu percebi que realmente precisa alcançar mais corações. E essa juventude está majoritariamente na mídia, está na internet. Eu falei, gente, eu preciso estar nesse campo também. Mas eu não tenho o conhecimento assim, pleno dessas coisas. Então, são os jovens que falavam para mim. Quando o Facebook foi, eles fizeram para mim esses perfis, eles fizeram. E aí agora, com a evangelização, como está, também foram os leigos. Padre, o senhor precisa, padre, colocar uma pregação lá, o senhor precisa colocar esse testemunho, padre, o senhor precisa colocar as canções, enfim. E aí eles vão me ajudando. É porque eu tenho um amparo da igreja, porque senão não daria conta. E eu percebi que realmente corações são alcançados, né? Chegam mensagens, testemunhos, sim, jovens que eu nunca poderia estar na presença deles, nunca. Do mesmo jeito que o Instituto, né? Graças a Deus, sim, chega a tantos corações que talvez nunca a irmã Maria Raquel poderia estar diante deles, contando o testemunho dela, rezando, tal, exército, São Miguel, enfim. Mas que realmente, né? Com um instrumento que a gente vai ter que saber utilizar, como São João Paulo II assim, né, disse para nós e tal, alcançou aquele coração. Então, se é para estar lá e salvar almas, eu vou estar lá e salvar almas, né? Custe o que custar. Perfeito. Até quando Deus quiser. Padre, uma última pergunta ainda. Fala um pouco dessa realidade. O senhor trabalha muitos anos com a juventude, né? O senhor falou, sou padre há pouco tempo, mas com a juventude o senhor conhece há muito tempo essa realidade. Hoje, qual a principal dor do coração desses jovens? O que o senhor identifica ali no seu trabalho de cuidado, de evangelização? Qual é essa maior dor que o jovem tem realmente hoje apresentado? E o que a gente pode fazer para ajudá-los, né? Irmã, eu respondo essa pergunta com o momento em que eu chego na casa de uma jovem, ela está com muita dor, ela está assim, sem vontade de viver, e ela tem tudo, irmã. Eu olho para o quarto dela, é lindo, ela tem tudo, não falta nada no sentido de material, a mãe dá tudo, o pai leva para onde quiser e tal, e aquela jovem não é feliz. Ela vivendo a sexualidade conforme o que ela acha que é certo, tudo. Então, ela não tem nada que segure ela. Ela está em si. Livre, né? Entre aspas, porque isso não é liberdade, é libertinagem. E ela não é feliz. E ela dizia, eu não consigo ser feliz. Eu falei, porque você não tem buscado a felicidade. Você tem buscado prazer. O grande problema desses jovens é a falta de sentido para a vida. Porque eles vão entender que realmente a vida é muito mais. Sua vida é Cristo, sua vida é o Senhor. O grande problema é que às vezes são jovens de paróquia,
que ainda não entregaram a vida para Deus, que não colocaram Deus em primeiro lugar. E esse é o grande problema, porque eles vão ficar chorando por pouca coisa, se cortando por pouca coisa, morrendo, se perdendo, desistindo de viver, porque eles não entenderam que Cristo é a vida deles. Eles ainda não contemplaram o crucificado, aquele que realmente me resgata, aquele que vai no profundo e me levanta. Um grande problema dos jovens é que famílias que também não são estruturadas no sentido espiritual, para poder ser amparo religioso. Não está faltando comida para o jovem, não está faltando vestuário, não está faltando teto, mas está faltando uma família realmente de Deus. E quando o jovem chega nessa situação, ele não tem que esperar que a família em si se converta. Jovem, você que tem que se converter. Entrega seu coração para ele. Se a família está com problema, descobre uma nova família, a igreja. E aí não vai faltar nada para você. E um dia, quem sabe, essa família pode ser resgatada por você como instrumento de Deus. Então o grande problema é a falta de sentido para a vida. Nossos jovens não estão sonhando mais. Estão ficando muito tempo, vendo um monte de coisa, assistindo um monte de coisa, mas assim, não dando os passos para aquilo que é a verdadeira felicidade, a realização da pessoa. Tem que ter sentido para a vida. Você tem que ter Cristo no centro do seu coração. Amém, amém. Gente, que bate-papo mais, né, maravilhoso nós tivemos aqui. Precisamos encerrar, o Padre Tony vai celebrar a missa agora, né, em seguida. Mas quero agradecer muito, então, Padre, por essa partilha, por esse bate-papo. Ficou com gostinho de quero mais. Espero que possamos nos reencontrar, inclusive, dia 29, é isso? Dia né? 29. Chama que aproveita aqui o canal do Instituto para convidar bem. Também toda essa juventude Muito a se fazer bem. presente, porque o Instituto Hess já confirmou presença lá também, gente. DNJ, Dia Nacional da Juventude, na Arquidiocese de Cuiabá, lá no Rincão do Meu Senhor, Várzea Grande, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Então as irmãs vão estar conosco. Também teremos a família do Venerável Guido Schaffer. Nossa. Vai estar com a gente, vai ser um momento maravilhoso, lindo demais. Pregações, adoração ao Santíssimo. Estaremos lá para resgate de muitos jovens. Então, jovens, se faça presente, acompanha. As famílias também devem estar lá. Vamos acolher as irmãs com muito amor, com muita alegria. Vai ser muito bom. Padre, então, gente, você que ficou aí como eu também com esse gostinho de quero mais, vai lá no Instagram, né? O Padre Instagram, @ é Padre Tony mesmo? Padre lá? Tony Moreira. Padre isso. Tony Moreira está no Instagram, vai lá, segue o Padre, né? Conversa. Não sei como é, você conversa muito com ele, porque eu acredito que o tempo, mas tem um material muito bom lá, pregação, meditação, vídeos que saem muito especiais. Tenho certeza que será muito bom, fará muito bem a sua alma. Padre, Deus lhe pague muito. Espero que nos encontremos. Vamos nos encontrar muito em breve, que o senhor possa retornar também aqui ao Arsenal mais vezes, tá bom? Amém. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Temos um encontro marcado próxima segunda-feira, Arsenal Jovem, às 20h30. Nós nos encontramos lá. Compartilhe esse podcast para que muitos também possam fazer essa experiência a partir do testemunho do Padre Tony, essa experiência desse encontro com a vontade de Deus, abrir o coração para aquilo que Deus quer. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.